Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. Olha, são trechos de O Milagre do Pensamento Correto, de um autor chamado Orison Swett Marden, lá do início do século XX. A ideia central é explorar o poder imenso que os nossos pensamentos têm sobre a nossa vida. O que me pegou logo de cara foi essa noção assim meio audaciosa, né? De que o pensamento não é só uma coisa que acontece na cabeça, abstrata, mas uma força criativa real, sabe? Que molda o que acontece com a gente. Nossa missão aqui é tentar entender como Marden via essa conexão entre mente, sucesso, saúde, felicidade. Vamos desembrulhar isso juntos. E o Marden já começa, assim, bem direto ao ponto, afirmando que o pensamento é a fundação de tudo. Ele até usa uma analogia ótima, a do arquiteto. Tipo, um prédio existe primeiro na mente do arquiteto, né, antes de virar concreto. Da mesma forma, a gente construiria mentalmente o que depois vira realidade na nossa vida. Ele bate muito na tecla de visualizar, de afirmar as coisas como a gente gostaria que fossem, como deveriam ser, entende? Exato. E a implicação disso é profunda. Não é só que a nossa atitude mental pinte a nossa percepção, mas que ela age mesmo ativamente para construir a realidade. Isso liga direto com a ideia de expectativa, né? Se a gente fica esperando o fracasso, a nossa própria mente trabalha contra, sabe? Meio que nos bastidores. Agora, se a gente espera o sucesso de verdade, a gente alinha as energias para aquilo. Como ele diz, né? A prosperidade começa na mente. É forte isso. E ele vai até mais fundo. Ele traz um conceito quase místico, que é a divindade do desejo. Para ele, os desejos legítimos, aqueles que vêm lá do fundo, não são só vontades passageiras, tipo caprichos. São, na verdade, como se fossem pistas do nosso propósito, sabe? Forças criativas empurrando a gente para aquilo que a gente nasceu para ser, para fazer. Ele compara com o instinto do pássaro que voa para o sul. Tem que existir um sul real para esse instinto fazer sentido, né? Nossa, que interessante essa ideia do desejo como um guia. E isso conecta direto com o otimismo, que é outro ponto central para ele, né? Ele insiste muito na importância de manter uma atitude otimista, esperançosa, e não só querer que dê certo, mas esperar que vá dar certo, com convicção mesmo. Ele argumenta de um jeito bem prático até, que muita gente acaba anulando o próprio esforço porque enquanto tá lá trabalhando duro por algo, no fundo tá esperando o contrário, tá esperando falhar. E aí, segundo ele, a gente tende a receber aquilo que espera mais consistentemente. É quase como, sei lá, tentar acelerar com o freio de mão puxado, né? Essa tensão aí entre o que a gente faz e o que a gente espera por dentro é crucial na análise dele. Uma mentalidade negativa o tempo todo funciona como esse freio constante. Se os pensamentos são de fracasso, de falta, de limite, a mente, que ele vê como essa força criadora, trabalha para materializar isso. Por outro lado, a atitude positiva, construtiva, cheia de esperança, essa é vista como a grande força por trás das realizações, de superar obstáculos. A pessoa que cultiva isso, ela não só se sente melhor, mas ela parece que irradia algo, um poder, atrai coisas boas, inspira os outros e acaba moldando o ambiente em volta. O pensamento cria a atmosfera, entende? Marden descreve a mente como se ela tivesse o tempo todo tecendo um padrão, um modelo, baseado nas nossas convicções mais profundas, nas nossas expectativas. Se alguém se vê sempre como ninguém, incapaz, sem sorte, a mente, como servo fiel, reproduz esse padrão na vida real. Agora, se a pessoa afirma abundância, saúde, sucesso e, mais importante, acredita nisso, com força, com convicção, ela começa a atrair e a criar essa realidade. Funciona num ciclo, sabe? O estado mental influencia o externo, que, por sua vez, reforça o estado mental. A realidade acaba espelhando o pensamento dominante. É um feedback constante. E ele não fica só na teoria, né? Ele traz histórias para ilustrar. Tem uma que me marcou muito, de um homem que, depois de meio século de trabalho, perdeu absolutamente tudo. Imagina o desespero. Mas esse homem, ele se recusou a admitir a derrota. Mesmo que por um segundo. Essa recusa em se ver como derrotado foi total. E com essa determinação, sem se entregar ao desânimo,
ele conseguiu reerguer tudo em poucos anos. É um exemplo muito forte dessa mentalidade em ação, né? Sugere que a atitude interna pode mesmo ter um poder enorme sobre as circunstâncias, até as piores. E seguindo nessa linha, outro ponto assim fundamental para o Marden é a fé. Ele cita bastante aquela passagem, né? Segundo a tua fé, assim te seja feito. E para ele, a fé não é só uma crença religiosa parada. É o elo dinâmico que liga a pessoa ao poder interno dela, à fonte de tudo, como ele chama às vezes, e que multiplica a nossa capacidade. Sem essa fé forte, ele diz que grandes coisas são quase impossíveis. É a confiança que move montanhas, metaforicamente falando. Exatamente. E é bom notar que a fé para Marsden parece quase um sinônimo de autoconfiança radical, sabe? Uma convicção profunda no próprio potencial e na bondade do universo ou de um poder maior. Ele critica muito a autodepreciação, aquela ideia de se ver como inferior, limitado, um verme do pó, como ele falava. Para ele, nós somos herdeiros de Deus, feitos à imagem dele, e a gente deveria reivindicar nossa rica herança de abundância, beleza, verdade com ousadia, não com postura de coitado, sabe? É uma visão que dá um poder imenso para o indivíduo. E essa fé, como você falou, não é passiva, de jeito nenhum. Ela é ativa, é um catalisador que desperta as forças mentais. A intensidade do desejo verdadeiro, quando junta com a afirmação convicta da capacidade de realizar, torna a coisa muito mais provável, quase certa na visão dele. Acreditar firmemente que você pode fazer algo é o primeiro passo essencial para mobilizar os recursos para realmente fazer. A fé dá energia para a vontade, foca a mente no alvo. A dúvida faz o contrário, paralisa. E ele expande essa ideia de moldar a mente falando bastante da autossugestão como ferramenta prática mesmo para se desenvolver. Ele sugere que a gente pode fortalecer pontos fracos, tipo timidez, falta de confiança, procrastinação, afirmando repetidamente e com emoção, com convicção, as qualidades contrárias que a gente quer ter. Quanto mais a pessoa afirma o que ela quer ser, mantendo essa imagem na mente, mais a habilidade cresce e aparece no comportamento. É quase como malhar a mente, o caráter. E, para dar mais peso, ele até cita o William James, um psicólogo super renomado na época. James dizia que cada pensamento, mesmo que rápido, deixa uma marquinha, modifica um pouco a estrutura física do cérebro. Repetir um pensamento cria um hábito mental, um sulco no cérebro, um caminho preferido para a energia nervosa. Então, a lógica do Marden, apoiada no James, é: para mudar um hábito ruim ou um traço de caráter, tem que mudar o padrão de pensamento dominante. Tem que insistir, repetir o novo padrão, até criar um sulco novo, mais forte que o antigo. É persistência mental. Isso é fascinante. Traz uma dimensão quase física, biológica, para algo que a gente pensa que é só abstrato, né? O pensamento deixa de ser só filosofia. E o Marden dá exemplos práticos, né? Ele fala da técnica de conversar consigo mesmo de forma rigorosa, tipo um técnico exigente para se manter na linha, combater a autossabotagem. Ele dá o exemplo de um tal John que toda manhã faz uma autoavaliação, se cobra pelas falhas do dia anterior, preguiça, falta de foco, e reafirma os objetivos, as qualidades que ele quer. É uma autodisciplina mental ativa. E ele usa essa mesma abordagem prática para lidar com os blues, sabe? Aquele desânimo, a melancolia que todo mundo sente às vezes. O primeiro passo, ele diz, é reconhecer isso como inimigo mental, o invasor, e não se entregar. Depois, ele sugere usar emoções contrárias, como antídoto, tipo cantar música alegre quando tá triste, forçar um sorriso, hoje a gente sabe que isso tem um efeito no cérebro, ou focar em pensamentos positivos de propósito, ou então reservar um tempo para se afinar, como um músico afina o instrumento, sabe? Para restaurar o equilíbrio mental antes de começar o dia. Junto com cultivar o positivo, Marden fala muito da urgência de evitar o que ele chama de venenos mentais. O medo talvez seja o principal deles, o mais destrutivo. Ele descreve o medo como paralisante, um ladrão de poder pessoal mesmo. Corrói a espontaneidade, mata o entusiasmo, destrói a autoconfiança, atrapalha a tomar decisão clara.
Ele até menciona um estudo da época que teria listado milhares de medos diferentes nas pessoas, desde coisas racionais, tipo perder o emprego, ficar doente, até medos totalmente irracionais, superstições. E Marden não se esquiva de detalhar os efeitos físicos desses venenos mentais. Medo crônico, preocupação sem fim, raiva guardada ou explosiva, ódio, ressentimento. Tudo isso, ele diz, pode alterar a química do corpo para pior. Pode prejudicar a digestão, sobrecarregar órgãos como rins, coração, literalmente envenenar o sangue com toxinas do estresse e, em casos extremos, causar mudanças físicas visíveis, tipo o cabelo ficar branco de repente num choque forte. O corpo reflete a mente. Essa ideia de autointoxicação pelo pensamento, nossa, é muito forte. Ficar guardando ressentimento, inveja, ódio. Marden diz que isso não prejudica só o alvo desses sentimentos, prejudica e muito quem sente. É como dizem, né? Tomar veneno esperando que o outro morra. Essa negatividade constante mina a própria felicidade, a eficiência, estraga relacionamentos, afeta até a reputação, porque essa energia negativa é irradiada, as pessoas percebem mesmo sem saber direito o quê. Afasta coisa boa. Esse mesmo espírito de fortalecer a mente individual contra influências ruins de fora, Marden descarta totalmente as superstições. Medo de sexta-feira 13, acreditar em cartomante, vidente, charlatão. Para ele, dar poder a essas coisas externas, arbitrárias, enfraquece a autoconfiança. Desvia o foco do poder real que está onde? No pensamento direcionado, na força de vontade, na conexão com a força interior. É um chamado para a gente ser soberano da nossa própria mente. Por fim, não dá para ignorar a dimensão quase espiritual ou metafísica que está em todo o pensamento do Marden. Ele fala sempre de uma conexão íntima com o poder que nos fez, uma fonte interna de força, saúde, inteligência, amor, harmonia. Ele usa vários nomes: o grande interior, a mente universal, a consciência divina dentro de cada um. Estar em sintonia com essa fonte, viver alinhado com os princípios dela, que para ele são de harmonia, abundância, bem, seria a chave para a plenitude em tudo na vida. É realizada pela própria mente da pessoa, quando ela consegue acessar e deixar esse poder regenerador interno agir. O corpo físico é visto como plástico, sabe? Que responde muito ao pensamento, à imagem mental que predomina. A mente é a única criadora e recriadora capaz de influenciar direto a saúde, a vitalidade, até a regeneração dos tecidos, se mantiver uma imagem de perfeição, de saúde. E essa influência da mente vai longe, na visão dele, chega até na longevidade, no envelhecimento. Manter a harmonia mental, evitar briga constante, ele fala especificamente de conflito em casa, como algo que envelhece muito, cultivar pensamentos de juventude, tipo otimismo, flexibilidade, entusiasmo, e manter a mente ativa, curiosa, aprendendo, interessada no mundo. Tudo isso, para ele, combate o envelhecimento precoce. O envelhecimento físico começaria na mente, quando a pessoa adota uma atitude de declínio, de perda de interesse. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Uau! Olha, tentando resumir a essência dessa análise toda do pensamento do Marden, a mensagem central é muito clara, direta e, de certa forma, bem radical, né? Nossos pensamentos não são coisinhas sem importância, são ferramentas poderosíssimas, talvez as mais poderosas que a gente tem. Eles moldam ativamente nossa saúde, nosso sucesso, nossa felicidade no dia a dia e até como a gente envelhece. A chave para uma vida plena, então, seria assumir o controle dessa ferramenta, cultivar de propósito pensamentos positivos, nutrir uma fé forte no nosso potencial e no bem, praticar um otimismo realista e, ao mesmo tempo, eliminar sem dó os venenos do medo, da preocupação, da negatividade, da autodepreciação. Sem dúvida. É uma perspectiva que joga uma responsabilidade imensa, quase total, no colo do indivíduo, né? Sobre como ele gerencia a própria vida interior. A ideia de que a gente pode, em grande parte, esculpir nossa realidade pela disciplina mental, pela escolha persistente dos nossos pensamentos,
É, ao mesmo tempo, super fortalecedora, tira a gente do lugar de vítima, e muito desafiadora, porque exige um nível de autoconsciência, de autodomínio bem alto. Isso já era forte há mais de um século quando ele escreveu e continua sendo um convite poderoso para a gente pensar e agir hoje. E tudo isso vindo de um autor lá do início do século XX, uma época bem diferente da nossa, né? Com outras questões. Isso leva a gente para uma última questão para pensar. Diante da complexidade do mundo de hoje, com crises globais, desafios que parecem maiores que nós, desigualdades, tecnologias que operam numa escala enorme, como será que esses princípios do pensamento correto podem ser aplicados? Ou talvez precisem ser adaptados? Será que a força do pensamento individual que o Marden tanto valorizou ainda tem o mesmo peso diante de estruturas sociais, econômicas, políticas tão complexas e às vezes tão esmagadoras? Fica aí a reflexão sobre o alcance e talvez os limites desse poder da mente no século XXI.